Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, onde você está. Oh, glória! Ele é um Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível porque Ele pode fazer tudo que é impossível. Aquilo que é possível a gente faz. Mas aquilo que a gente não consegue fazer, coloca na mão dEle, que Ele fará por você. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, para que a palavra dEle possa falar comigo e com você essa noite. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua unção nesse lugar e nas casas nesse momento. Na casa de cada um dos nossos irmãos. Aqui, Senhor, que o Senhor possa trazer a unção, a capacitação para que eu possa comunicar bem a Tua palavra. E a cada um que está nos ouvindo, que está ouvindo agora, que o Senhor possa dar a capacitação da revelação da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, traga a revelação no coração de cada pessoa, de cada um, em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento, Senhor, a nossa mente cativa na Tua palavra, que os nossos pensamentos possam estar presos na Tua palavra, porque a Tua palavra ela possa predominar na nossa vida, na nossa mente. Em nome de Jesus, enche o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso intelecto, com tudo que o Senhor pensa a respeito de nós. Ajude-nos a abrir mão, Senhor, das fortalezas que muitas vezes têm se levantado na nossa mente, tentando aprisionar sentimentos ou aprisionar ideias que não são tuas, que são falsas, sentimentos falsos. Em nome de Jesus, nessa hora, que sejam todos destruídos. E que o Teu pensamento, o pensamento que o Senhor tem sobre nós, que são pensamentos de paz e não de mal, possam em nome de Jesus prevalecer nessa hora. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Eu peço para que o Senhor fale conosco essa noite. Enche os nossos corações de esperança, de fé, ousadia, de amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você pode, diga amém aí na sua casa. Aleluia. Nós estamos no terceiro dia dessa campanha, derrubando fortalezas na nossa mente. Eu queria te convidar nesse momento a você abrir tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, apenas a parte A do versículo eu queria ler com você, que diz assim: porque como imagina em sua mente, assim ele é. Eu vou ler de novo a parte A desse versículo que diz: porque como imagina na sua alma. Quando eu digo mente, é porque a alma é a nossa mente, é o nosso entendimento, é o nosso intelecto. Então, assim como nós pensamos no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa alma, assim Ele é. Irmãos, em outras palavras, esse texto está dizendo que você é aquilo que você pensa. Nós somos aquilo que nós pensamos. O que é que você pensa de você? Eu quero falar algo hoje que é uma das fortalezas mais atuais das quais nós temos que lutar. Que é, a gente vai entender que a sociedade, a religião, a cultura, o ambiente familiar, a escola, a faculdade, o que nós lemos, ou o que nós assistimos, ou o que nós aprendemos de qualquer outra fonte, e o que nós absorvemos, tudo isso pode influenciar a nossa vida, influenciar nos nossos pensamentos e aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Tudo isso pode criar pensamentos que muitas vezes podem nos levar a erros, a pensamentos errados. Lembrando que o estudo de Vincent
das palavras do Novo Testamento, diz que uma fortaleza espiritual, no contexto de 2 Coríntios 10, como lemos nas outras quintas-feiras, que foi descrita por Paulo, a qual nos foi dada armas para derrubar essas fortalezas. Ou seja, essa fortaleza seria um padrão, segundo esse estudo, um padrão de pensamento, de emoções ou ação. Então, se todas estas coisas, como a sociedade, como a religião, a cultura, o ambiente familiar, os mentores, a escola, a faculdade, ou o que lemos, ou o que nós assistimos, ou o que nós aprendemos e o que nós absorvemos, se tudo isso pode influenciar os nossos pensamentos, o que nós pensamos muitas vezes até de nós mesmos, é certo que muitas destas coisas que eu citei aqui, que nos influenciam, que influenciam o nosso intelecto, podem ter sido transformado muitas vezes em fortalezas na nossa vida. Muitas das coisas que nós absorvemos que vão contra os princípios de Deus, muitas vezes têm se transformado fortalezas em nossa mente. Você já viu um elefante amarrado com cordas ou correntes? E aí, normalmente, quando a gente vê essa figura, existe uma estaca no chão, onde essa corda ou essa corrente está amarrada. Pois é, se o elefante, se ele soubesse da força que ele possui, ele não se submeteria a isso. Se ele soubesse da força que ele tem, ele não ficaria preso a essa estaca. Mas o que acontece é que esse elefante que está amarrado desde pequeno, ele foi colocado amarrado nessa estaca, e ele foi crescendo amarrado, e ele não entendia que durante o crescimento dele, ele já tinha uma força que ele não possuía quando era pequeno. Aí agora o que acontece? Sua mente, a mente desse elefante, ele acredita que ele não é capaz de ter força suficiente para se soltar daquela corda. Porque durante toda a sua vida, quando o amarravam, ele esteve preso nessa condição. Mas se em algum momento ele acreditar que ele é forte o suficiente, e que ele é capaz de se soltar daquela corda, certamente assim vai acontecer. Assim sou eu, assim é você. O que você pensar de si mesmo, de fato você será. Se você achar que você é um fraco derrotado, se você achar que não pode, certamente você não poderá. Mas se você acreditar que você pode, se você acreditar na força, não que você tem em si mesmo, mas na força que Deus te deu, você pode infinitamente mais além do que você possa imaginar, segundo o poder de Deus que opera na tua vida. Você será aquilo que você pensa. Eu quero te convidar agora a abrir o livro de Êxodo. Nós vamos ver uma história. O livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 33, que diz assim. Êxodo 13, 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, quem são essas pessoas que estão fazendo essa declaração? Essas pessoas que estão dizendo isso são 10 daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés para a terra de Canaã, para a terra prometida, para observar e espiar como era essa terra, o que tinha nessa terra. Então eles trazem um relato de como era essa terra e de como era o povo que estavam ali. E eles disseram isso. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
E nós estávamos como gafanhotos aos seus olhos. E assim também éramos aos seus olhos e aos nossos próprios olhos. Quando eles se compararam com aquele gigante, eles se viram como um gafanhoto. Não quer dizer que eles se viam literalmente como gafanhotos, mas estavam dizendo que eles não eram nada diante desses gigantes que estavam aí nessa terra. Eles estavam dizendo, em outras palavras, nós não podemos, nós não conseguimos, não há nenhuma probabilidade da gente reverter ou mudar essa situação. Nós seremos esmagados, nós seremos devorados por eles. Dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, apenas 2 pessoas, apenas 2 deles tiveram um relatório diferente, um relato diferente nessa história. Josué e Caleb era o nome desses 2 homens. Esses 2 tiveram um posicionamento em um relatório completamente diferente dos outros 10. Josué e Caleb, no capítulo 14, a partir do versículo 6, conta a Bíblia que eles rasgaram as suas próprias roupas em sinal de tristeza diante do relato daqueles outros 10. E eles disseram ao povo, dizendo assim: a terra que fomos espionar é muito boa, ela é boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela, e nos dará aquela terra, e nos fará enriquecer dentro dessa terra. Então Josué e Caleb falaram o seguinte para o povo: ei, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra, não tenham medo daqueles gigantes, não tenham medo daquilo que vocês estão relatando. Nós o venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenha medo. Nós percebemos que esses 2 homens, Josué e Caleb, se viram de uma forma completamente diferente do que aqueles 10. Enquanto os 10 estavam com medo, vendo aqueles gigantes se comparando como gafanhotos, esses 2 olharam para dentro de si e olharam o que tinha dentro deles. Enquanto os outros 10 diziam que não iriam conseguir, enquanto eles pensavam de si mesmo que eles não, ou melhor, que eles eram como gafanhotos, os outros 2 olhavam para dentro de si e conseguiam enxergar o grande Deus que tinha dentro deles, o grande Deus que os livrou no deserto, que abriu o mar vermelho, que colocou as pragas ali no Egito. Eles estavam vendo o Deus de Israel, o Deus poderoso, eles estavam vendo a quem eles serviam. E o resultado dessa visão, o resultado da visão desses 2 homens que eles tiveram, de Josué e Caleb, que eles foram únicos. O resultado de tudo isso foi que eles foram os únicos de uma geração inteira a entrar naquela terra, que era o lugar da promessa de Deus. Vamos considerar que nesse texto, todo mundo, na verdade, que estava ali, inclusive aqueles 10 que fizeram esse relato, tinham o mesmo Deus. Todo mundo tinha a mesma promessa. Todo mundo estava diante dos mesmos obstáculos e desafios que eram os gigantes ali naquela terra. Mas só eles 2 conseguiram entrar na terra. O resto de uma geração não entrou. Somente eles 2 entraram. E a Bíblia também nos informa isso no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 17 e 19, que diz assim:
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, vemos que muitos não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé. Por outro lado, percebemos que esses dois, Caleb e Josué, se viram de uma forma correta. E isso nos ajuda a entender que a fé nos dá uma visão ampla, nos dá visão. Não somente a respeito de Deus, mas também a respeito de nós mesmos. Se nós tivermos fé, nós teremos visão não somente das coisas de Deus, mas também de nós mesmos, revelados na glória de Deus. Nós precisamos aprender a visualizar a concretização e a materialização da promessa. Nós precisamos aprender a visualizar as verdades espirituais, que seja de tal forma que uma grande convicção se forme dentro de nós e nos leve a andar baseados nessa constância que é a certeza do que Deus tem para nós, a clareza do que somos em Deus. Josué e Caleb, eles olharam para a promessa e eles entenderam que Deus estava com eles. E não foram como o povo, como os outros que acreditaram ser como gafanhotos. Eles acreditaram que eles poderiam lutar sim contra aquele povo gigante que morava naquelas terras. Por isso, eles tiveram convicção de que eles entrariam lá, e eles foram os únicos, e suas gerações foram as únicas que entraram lá. Por causa de como eles se viam, por causa de como eles entendiam quem eles eram em Deus. Que nossas convicções, em nome de Jesus, que as convicções daquilo que nós acreditamos seja fortalecida dentro de nós e protegida pela fé que temos em Deus e não pelos padrões desse mundo, em nome de Jesus. Se a gente deixar sermos levados por ideias padronizadas do mundo, por ideias padronizadas daqueles que se veem pequeno diante da circunstância, as fortalezas de dentro de nós serão estabelecidas pelo mundo. Mas se deixarmos ser levados pelo que a palavra diz respeito de mim e de você, e pelas convicções que nós temos do nosso Deus, as fortalezas de dentro de nós não serão estabelecidas pelo mundo e nem pelo diabo, mas serão estabelecidas pelo próprio Deus. Agora eu te pergunto, qual é o tipo de fortaleza que você quer ter em sua mente? Qual é o tipo de fortaleza que você quer ter na tua vida? Você é aquilo que você pensa. Você pode fazer aquilo que você acha que você pode fazer. Você pode fazer, melhor dizendo, aquilo que você tem certeza daquilo que você pode fazer. Nós precisamos entender o que Deus nos capacita para fazer e o que Ele nos chamou para fazer, e quais são os nossos dons nele. Nós precisamos ler a palavra e tomar posse das coisas que Deus diz que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Porque assim, se for assim, nada poderá nos parar. Ainda que venham gigantes, entendemos que Deus está com a gente e nele nós venceremos. Nele nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer amém? Aleluia. Provérbios 27:19 diz assim:
Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Irmãos, esse provérbio diz, em outras palavras, que assim como podemos ver na água o reflexo do nosso rosto, refletindo como se fosse um espelho, assim também o coração do homem estará refletindo o que está em seu coração. Se nós encontrarmos pessoas que não conseguem fazer aquilo que Deus diz que elas são capazes de fazer por causa da presença dEle em nós, se nós encontrarmos pessoas que declaram não conseguir fazer coisas que Deus diz que ela pode fazer, é porque dentro dessas pessoas, dentro deles, existem fortalezas que o impedem de ter fé em Deus. Então, essas fortalezas estão tão grandes dentro dessas pessoas, está tão grande dentro delas mesmas, que está refletindo através das suas ações, através da sua vida, uma imagem que ela está acreditando que é isso. A fortaleza que tem dentro da vida de uma pessoa reflete uma imagem errada, uma autoimagem errada. E quando isso acontece, nós precisamos urgentemente que essas fortalezas sejam destruídas dentro de nós. Nós só conseguimos ter convicção e certeza de fazer o sobrenatural quando as convicções do que é natural forem destruídas dentro de nós. Quando as fortalezas do pessimismo, quando as fortalezas do medo, quando as fortalezas da incapacidade forem destruídas dentro de nós. Nós precisamos destruir as fortalezas da mediocridade. Nós precisamos destruir as fortalezas da incapacidade. Nós precisamos destruir as fortalezas do medo. E no lugar dessas fortalezas, nós precisamos construir fortalezas de fé em Deus. Fortalezas de fé em Deus. Como é isso? Colocando cativo todos esses pensamentos de incapacidade, de medo, de mediocridade, colocando todos esses pensamentos sujeitos à palavra de Deus. Nós precisamos amarrar os nossos pensamentos, nós precisamos prender literalmente os nossos pensamentos sujeitos aos pensamentos de Deus. Para nós destruirmos uma autoimagem errada de nós mesmos, nós precisamos da palavra de Deus. É impossível nós trocarmos a nossa mente, nós renovarmos a nossa mente, se não for pela palavra de Deus. Eu quero usar algo de exemplo, que durante toda a nossa infância, durante toda a nossa vida, nos foi colocado um pensamento errado por nossa cultura. E também por pensamentos populares. Nós temos uma ideia errada, por exemplo, do que é humildade. O conceito de humildade que nos foi passado foi de uma maneira errada. E isso se tornou uma fortaleza na nossa mente, na mente de muitos. A gente pensa que ser humilde é ser alguém que não tem recursos financeiros. A gente pensa que alguém que fala o português errado muitas vezes, a gente passa a falar assim: ai, fulano de tal é tão humilde, é uma pessoa tão humilde, ela não tem nem o que comer, não consegue nem falar direito. Uma pessoa humilde não tem nada a ver com isso. Uma pessoa humilde não tem nada a ver com isso, e nós vamos ver na palavra de Deus o que de fato significa ser humilde. Porque a gente pensa que humilde é pensar menos de nós mesmos.
e se desfavorecer muitas vezes, se autodepreciar muitas vezes, reduzir a nossa imagem muitas vezes, e reduzir muitas vezes também o nosso valor. E quando nós vemos alguém falar bem de si mesmos, sem exagerar muitas vezes, às vezes até mesmo sem exagerar, a gente começa a pensar assim, a gente vê a pessoa se apresentando que fez várias faculdades, vários doutorados, que tem estudado vários cursos e se mostra ser cheio de inteligência, às vezes até pode falar, graças a Deus, Deus me deu uma inteligência. E quando a gente começa a ver as pessoas falarem de si mesmas dessa forma, de tudo aquilo que elas têm, muitas vezes a gente vai comentar um com o outro dizendo assim: você viu fulano? Ele falou que ele é inteligente, ele falou que tem vários diplomas, ele falou que tem doutorado. Esse cara aí não é nada humilde, hein? Não é nada humilde, hein? A gente pensa que quando a pessoa diz que é humilde, ela não é humilde. A gente pensa que humildade é pensar ou falar menos de nós mesmos, e não é isso. Humildade não é isso, porque Jesus, a pessoa mais humilde que já existiu e que já veio aqui nessa terra, falou um dia: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não existe ninguém mais humilde do que Jesus, e Ele mesmo disse que Ele era humilde. Esse mesmo Jesus que está dizendo: aprendam de mim que sou humilde, que é o maior símbolo de humildade que já passou aqui na face da terra, Ele andava por aí dizendo: eu sou Deus, eu sou o Cristo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se alguém amar alguma coisa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele disse isso. Jesus, o grande ensinador da humildade, o grande símbolo da humildade que nós podemos imitá-lo, disse isso. Ou seja, como é que alguém que fala tão bem de si mesmo pode ser exemplo de humildade? Isso quer dizer que a gente entendeu humildade errada, literalmente, de uma maneira errada. Fortalezas nos faz pensar de uma forma completamente equivocada. E eu quero, em nome de Jesus, destruir esse tipo de fortaleza na nossa vida hoje, que muitas vezes está dentro de nós. O que é humildade de verdade? Presta atenção, humildade não é pensar menos nem mais de si mesmo. Humildade é parar de pensar em si e começar a pensar no outro. Humildade não é pensar menos de mim, me desfavorecer, mas é pensar no próximo. C.S. Lewis escreveu o seguinte: quando você está na mesa com alguém humilde, quando você almoça com alguém humilde, você não sai pensando assim: meu Deus, como ele é humilde, eu acabei de almoçar com uma pessoa humilde. Não, não é assim. Mas quando você almoça com alguém que verdadeiramente é humilde, você vai sair daquela mesa dizendo assim: como eu me senti valorizado estando com essa pessoa. Como eu me senti valorizado. Como eu me senti amado. Como eu me senti respeitado. A pessoa é tudo o que ela é, mas em nenhum momento ela me humilhou. Pelo contrário, ela me fez sentir ainda mais importante do que ela mesma. Isso é humildade. Isso é humildade. Humildade não é pensar menos nem mais de si mesmo. Humildade é parar de pensar em si e começar a pensar no outro. Ou seja, por causa de uma visão errada do que é humildade, tem muita gente deixando de pensar no que verdadeiramente ela é. Tem muita gente se desmerecendo, se desfavorecendo, se autodepreciando, não assumindo a sua verdadeira identidade, porque está preso na falsa humildade.
Mas olhe para dentro de você nessa hora e comece a se lembrar de todos os seus valores. Saiba quem você é em Deus, porque assim como você pensa de si mesmo, você será. Humildade não é colocar de lado a tua capacidade, ou tudo aquilo que você aprendeu, ou tudo aquilo que você buscou no seu conhecimento, ou se esquecer de quem você é. Humildade não é isso, mas é saber quem você é, saber da sua autocapacidade, saber que Deus te deu inteligência, que Deus te deu sabedoria muitas vezes, mas a humildade não vai deixar você usar isso apenas para o seu próprio orgulho ou seu próprio benefício, mas é para usar tudo que você tem, tudo que você é, para abençoar o próximo. Nós precisamos usar toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência para beneficiar o próximo e servir o próximo. Isso é humildade. Foi isso que Jesus fez. Jesus desceu aqui na terra sendo Deus, e por ele ter sido humilde, mesmo sendo Deus, ele lavou os pés de todos os discípulos, dizendo: cada um de vocês são importantes para mim. Mesmo eu sendo Deus, eu te faço você se sentir valorizado. Então se sinta valorizado essa noite em nome de Jesus. Não se desmereça, não se desqualifique. Pense em tudo que Deus projetou para você, mas use isso para servir o próximo, em nome de Jesus. Porque tem muita gente deixando de lado o que aprendeu, tem muita gente deixando de lado o que é, achando que isso é humildade. Mas isso acabou sendo uma fortaleza na nossa vida, porque nós precisamos sim usar a nossa qualificação para abençoar o próximo, em nome de Jesus. Não se rebaixe, olhe para a palavra e veja o que Deus falou. Veja o que Deus falou, o que você é capaz de fazer pela palavra. Assuma o teu papel de filho, assuma o teu papel de filha, assuma o que a palavra diz ao seu respeito, assuma o que a palavra de Deus diz ao seu favor, e seja humilde para servir as pessoas com toda a capacidade que Ele te deu, em nome de Jesus. O que é que você pensa de você mesmo? Você é capaz? Você não é capaz? Aquilo que você pensar, assim será. Assim será. Se você pensa mais na sua incapacidade do que na sua capacidade, eu quero te lembrar que você é filho de Deus. Então você se parece com o teu pai. E o teu Pai Celestial, Ele é criativo, porque Ele criou todas as coisas. Ele é amoroso, Ele é sábio. O teu Pai, Ele é dono do ouro e da prata. O teu Pai é líder, Ele governa todas as coisas. Ele é verdadeiro, Ele é justo. Seja parecido com o teu Pai, em nome de Jesus, e veja as coisas que Ele diz ao teu respeito. Não se sintam incapazes, porque a nossa capacidade vem dEle. Nós temos que ter cuidado com alguns conceitos de autoimagem, como por exemplo o humanismo, que faz a gente ter pensamentos positivos. E o que eu estou dizendo aqui não se trata de pensamentos positivos, mas se trata do pensamento que Deus tem a respeito de nós. Nós somos o que a Bíblia diz o que somos. Nós temos o que a Bíblia diz o que nós temos. Nós podemos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos. É a palavra do teu Pai. Em nome de Jesus, seja capacitado para fazer aquilo que você se sente incapaz de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que a Bíblia diz que nós somos? Eu quero citar alguns versículos aqui para você. Em 2 Coríntios 5,17 diz: eu sou uma nova criatura. Efésios 4,24 diz assim:
que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8, 16 e 17 diz assim: que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Apocalipse 5, 10 diz que eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5, 21 diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômios 28, 8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas, e aonde eu colocar a minha mão haverá prosperidade. No versículo 13 diz que eu sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. 1 Coríntios 12 diz assim, que eu sou santificado em Cristo Jesus. E o que é que a Bíblia diz que nós temos? Quero ler alguns versículos aqui com você, dizendo assim, Romanos 8, 21 diz assim, que eu tenho o perdão dos pecados e já não há mais condenação para a minha vida. Salmos 91, 10 diz assim, que eu tenho saúde em Cristo e que praga nenhuma chegará na minha tenda. Isaías 54, 17 diz assim, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Abacuque 3, 19 diz assim, que eu tenho pés de corça e eu ando nos lugares altos. Atos 1, 8 diz que eu tenho poder para testemunhar a Cristo. Marcos 16, 17 e 18 fala que em nome de Jesus eu vou expulsar demônios e curar enfermos. Efésios 13 diz que eu tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que é que eu posso? A Bíblia diz o que nós podemos. Aqui no livro de Romanos 5,17 diz assim, que eu posso reinar em vida. Marcos 16 diz que eu posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Lucas 10,19 diz que eu posso amar, que eu posso em tudo dar graças, como disse em 1 Tessalonicenses 5,18. Eu posso viver em saúde, segurança e liberdade, de acordo com Mateus 18, 20. Eu posso ligar e desligar na terra em concordância com os outros irmãos, e será ligado e desligado no céu, de acordo com 1 João 54. Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Dê um brado de louvor aí na sua casa, glorifique o nome dele. Somos Senhor. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim Até o fim. eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes. Diga isso aí na sua casa. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga, eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, Livre e sincera, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você pode se responder nessa hora quem você é? Você que está aí em casa, responde a si mesmo quem você é. Responda a si mesmo quem você é. Sabe quem eu sou? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.
ainda que se as maldições tentaram vir contra mim, dizendo que eu sou um incapaz, dizendo que eu não posso, dizendo que a minha mente está travada, eu vou declarar em nome de Jesus que eu sou igual ao meu Pai, o meu Pai Celestial. O meu Pai Celestial, Ele é criativo, Ele tem entendimento. Eu sou igual ao meu Pai, porque eu sou herdeiro de tudo aquilo que Ele é. Em nome de Jesus, não deixe com que as fortalezas te desprezem, não deixe com que as fortalezas te arrebaixem. Você é o que Deus diz que você é, e a humildade está em reconhecer isso e querer servir o teu irmão com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Que você possa fazer com que os teus irmãos se sintam amados por toda a capacidade e graça que Deus te deu. Em nome de Jesus, você é capaz de fazer infinitamente mais além do que você pensa ou imagina. É a palavra que diz, é a palavra que diz, e os nossos pensamentos estão cativos na palavra de Deus. Em nome de Jesus, que toda fortaleza seja derrubada na sua vida, em nome de Jesus. Que toda fortaleza do cansaço, que toda fortaleza da fadiga, que toda fortaleza do engano, da incapacidade, seja destruída na tua vida, porque Deus te chamou para colocar as tuas mãos em todas as coisas e você prosperar em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, que seja assim na tua vida. Você é livre, você está livre em nome de Jesus. Se existe algum pecado na tua vida, arrependa-se hoje. Diga assim: Senhor, eu me arrependo, me faça uma nova criatura. E você será como aquele filho pródigo que volta para casa e Deus coloca um anel no seu dedo, coloca novas vestes e diz: meu filho, você estava morto, mas agora vive. Em nome de Jesus, volte para a casa do Pai, volte para a casa do Pai, volte para a casa do Senhor. Ele te quer, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer renovar a tua mente, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oh, Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Pai. Que dentro de nós exista somente a fortaleza que foi criada por Ti, a fortaleza que edifica a nossa fé, a fortaleza que edifica os nossos pensamentos, a fortaleza que nos faz ter segurança em Ti, a mesma fortaleza que existia dentro de Davi quando ele escreve aqueles salmos dizendo: na sombra das tuas asas eu posso estar seguro, eu posso descansar. Que essa mesma convicção e fé possa estar no coração de cada um dos meus irmãos. Destrua, Senhor, em nome de Jesus, as fortalezas que não pertencem a Ti. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos a olhar para nós, a olhar no espelho, a olhar na água, assim como disse Provérbios, e ver o nosso rosto refletir, não o nosso, porque nós realmente sem Ti não somos capazes de nada, mas quando nós formos olhar no espelho, olhar o nosso reflexo, o reflexo do nosso rosto, que nós possamos ver o reflexo do Filho amado do Senhor, do Filho amado que se parece com o Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Eu vejo o Senhor tocando mentes essa noite, tirando enganos, sofismas, tirando medo e colocando uma mente de Cristo, porque foi para isso que Deus nos chamou, para que nós pudéssemos ter a mente de Cristo, a mente de Cristo, que nós possamos ter uma mente renovada no Senhor, fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter estado conosco até aqui. Em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos do céu sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o grande Pai,
a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, hoje e para sempre. Se você pode, diga amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada por estar em mais um culto com a gente. Se é a primeira vez que você assiste, entre em contato conosco. Nós queremos conhecer um pouquinho de você, queremos que você nos conheça também. Você pode contribuir nessa casa de maneira online e as informações vão aparecer aí na sua tela. Compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo culto.